Segunda Reis capítulo 4, abre aí a sua Bíblia. Segunda Reis capítulo 4. Perdão aí a minha voz, estou saindo de um resfriado, e é por isso que está essa voz aí de vendedor de peixe. Segunda Reis capítulo 4. Certo dia, versículo 8. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazim chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazim dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazim: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido já é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazim a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo, de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: por quê? Mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazim: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? Tudo bem com seu filho? Ela respondeu a Geazim: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazim veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazim: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazim chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazim voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhou, olhos com olhos, mãos com mãos. E enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazim e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Amém?
Que Deus aplique a sua palavra ao seu coração nessa noite, que você saia daqui com uma fé, mas com uma fé não somente na habilidade de apenas crer, mas uma fé que leve você a se mover em função da existência dessa fé canalizada para a pessoa daquele que pode tudo e todas as coisas, que é Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso, a gente começa a pensar sobre esse relato. O que Deus quer nos ensinar a partir do relato do filho da sunamita? O que você pode aprender em termos de fé? Ou seja, qual é o tamanho da sua fé e em quem você tem posto a sua fé e de que forma também? Nós temos uma grande dificuldade de trabalhar a questão da fé nos nossos corações. A história nos mostra que a fé, o que é fé, e que essa fé ela deve funcionar nas mínimas, mas também nas grandes coisas. A nossa fé não pode ser uma fé sinalizada apenas para o aspecto do segmento da nossa religiosidade. Fé e religiosidade funciona dentro dos protocolos das performances da sociedade, porque nós somos desafiados a termos fé. Mas a fé que canaliza a vontade de Deus para a nossa vida, ela não pode ser abstrata. Mas pastor, isso é incoerente com o conceito da nossa língua, porque fé é abstração, não na perspectiva do cristianismo. A fé é a materialização da sua capacidade de crer na pessoa de Jesus Cristo. A fé no conceito da semântica da nossa língua, do conceito etimológico, é a abstração, mas nós podemos materializar a nossa fé quando nós transportamos esta fé para algo real e concreto, que é a pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Na verdade, a história não fala diretamente da fé daquela mulher, mas fala dos acontecimentos da sua vida, que levou a demonstrar em quem ela colocava a sua fé. E querido, a pergunta é: você veio nessa noite, a esse culto aqui, para celebrar os feitos que a sua fé tem alcançado, ou apenas celebrar fundamentos de uma religiosidade que não tem acrescentado nada na sua vida? Nós brasileiros somos crédulos na nossa essência. Nós temos todo um cabedal de crenças folclóricas. Nós brasileiros somos crédulos pela nossa essência, mas a coisa mais importante de demonstrar a nossa fé é viver uma fé que vai além das palavras e vai pelo campo empírico, pelo campo da experiência. Tiago capítulo 2 versículo 26, ele diz exatamente isso: me mostra a tua fé. Qual é a razão de você crer? Eu não posso crer só por crer, mas eu posso crer para viver, e viver crendo na manifestação da bênção de Deus sobre a minha vida. O mais importante é que nós entendemos que o autor desse livro, ele demonstra que aquela mulher, ela era uma mulher simples, uma mulher natural, uma mulher como eu e você, uma mulher humana, com suas limitações, com as suas oscilações, com todos os seus defeitos, mas uma mulher que foi capaz de entender os preceitos de Deus. O problema de nós brasileiros não é a capacidade apenas de crer, é nós não sabemos em quem cremos, e por que cremos, e para que cremos. Por que você crê? Para que você crê? Olhe para mim, Deus, eu preciso de uma coisa para você. Você sabe porque eu resolvi viver pela fé? Por causa das minhas fraquezas. Você sabe porque eu decidi viver para a fé? Para poder fazer maiores coisas do que eu humanamente poderia fazer. Você sabe por que você precisa viver pela fé? Porque você mesmo não dará conta de fazer o que se propõe a fazer. Sem a fé, você não consegue ser um bom marido. Sem a fé, você não consegue ser um bom pai. Sem a fé, você não consegue viver e vencer o vício. Sem a fé, você não consegue viver e vencer a ignorância. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, mas anuncia que todos se arrependam. Eu preciso da fé, por quê? Porque por muito tempo eu vivi o caminho do humanismo.
a minha inteligência e a minha capacidade de fazer as coisas não aniquila e nem substitui aquilo que só Deus pode fazer na nossa vida. O texto nos fala que existem duas coisas que Deus quer ver e fazer e cooperar conosco para desenvolver em nossa fé. Ele quer que a nossa fé cresça. Ele quer colocar a nossa fé em prova para que a nossa fé se torne ainda mais forte. Ou seja, dar razão à minha fé. Quantas pessoas, queridos, se desmoronam ou apenas se perdem no decorrer da sua caminhada porque ele não entendeu porque era fé. A fé que eu desenvolvo no meu coração não é a fé para ter uma religião, não é uma fé para dar significado e propósito à minha religião. Eu preciso de fé e viver pela fé para descobrir a razão de existir, porque sem a fé nós não descobrimos esse propósito. A mulher sunamita, ela aprendeu lições de fé e Deus quer que nós aprendamos também. Deus nos tira da zona de conforto porque Ele quer que a nossa fé cresça. Por muito tempo, querido, eu não sabia o significado desse versículo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e confiam no Senhor. Ó Deus, aonde é que isso se encaixa na minha vida? O Senhor é um Deus que tem prazer no sofrimento dos teus servos? Não, Deus não tem prazer nisso. Mas Deus também não é o causador do sofrimento da nossa vida. Deus não é o causador das misérias da minha natureza humana. Ao contrário, Deus é a resposta para que eu possa vencer e não sucumbir diante da miserabilidade da minha própria natureza. Na verdade, nós entendemos que o texto mostra que a mulher sunamita, ela estava satisfeita com o seu estilo de vida. E olhe para mim, quando você está satisfeito com o estilo de vida que você está vivendo, a fé não tem nenhum sentido. Quando você está satisfeito com o estilo de vida em que você está vivendo, Deus e tudo que diz respeito a Ele é irrelevante para o seu coração. Ela tinha sua mente tranquila e ela queria apenas uma religião para se encaixar dentro da performance de uma zona de conforto. Isto é, quando Deus quis trazer uma mudança na sua vida, ela não queria isso, porque ela estava confortável. Provavelmente duas coisas passaram pela mente daquela mulher quando o profeta resolveu confrontá-la com o seu estilo de vida. Primeiro, ela está dizendo para ele o seguinte: não, está tudo bem na minha vida, eu não tenho filho, também não tenho um problema financeiro, eu não tenho aborrecimento, sou eu só e meu marido, a gente vai para Cancún, a gente vai para o Caribe, a gente vai para Gramado, a gente vive uma vida boa. Por que nós, queridos, temos uma natureza que se conforta com pequenas coisas, quando Deus tem grandes coisas para nossas vidas? Mas o profeta confronta aquela mulher, e a princípio vem uma alegria enorme, mas também vem um medo de decepção, e finalmente ela decide confiar em Deus e confiar no servo daquele profeta, Eliseu. Qual é a lição que eu quero trazer para nós nessa noite de reflexão? Que nós temos que aprender pela fé a superar, lidar com os nossos medos e confiar na boa mão de Deus. Muitos de nós não alavancamos no desenvolvimento da nossa fé, porque em um determinado momento da nossa vida, a gente abraçou a fé e teve uma decepção, e a gente tem medo de decepções. E quando você tem medo de decepções, principalmente você que nasceu no lar evangélico, você diz assim: poxa, mas eu já tentei. Será que tentou mesmo? Ah, eu sei tudo isso da Bíblia, será que sabe mesmo? Será que foi uma entrega total, ou foi parcial? Será que realmente você viveu a essência de Deus, ou você viveu a essência da religião? Será que você realmente teve uma experiência com Deus, ou uma experiência com a igreja? Não substitua a experiência com a igreja com experiência com Deus. Deus está acima da igreja. Você tentou vencer um celeuma na sua vida, um cacuete, um vício na sua vida, e você caiu. Olhe para mim, deixa eu dizer para você: a falha da nossa vida, ou a desgraça da nossa vida, não é cair, mas é cair e desistir. Porque a Bíblia diz que o cair do homem, o levantar de Deus. Na minha vida foi uma vida assim, de altos e baixos, de tropeços. Mas querido, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final.
Não importa quantas vezes você caiu, se levante e olhe pela fé no seu Cristo Jesus. Aquela mulher tinha essa decepção: eu não posso me decepcionar, minha vida está confortável demais. E tem gente que não tenta. Culpar a Deus e o profeta para lhe dar um filho sem pedir. Aquela mulher ficou decepcionada, frustrada e profundamente triste. Culpar a Deus é o que a gente mais faz. Dizer para Ele que nós não conseguimos vencer porque Ele não nos ajudou, não é isso. Deus não disse que nós não tropeçaríamos. Deus não disse que nós não fracassaríamos. Deus não disse que nós teríamos momento de fraquezas. Deus não disse que nós não teríamos vontade de desistir. Ao contrário, Ele disse que nós teríamos sim aflições todos os dias, mas que nós tivéssemos bom ânimo e que nós venceríamos até atingir a maturidade. Queridos, eu sou um homem de 49 anos, graças a Deus, barrigudo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Depois de tanto cair, depois de tanto tentar e ser tentado, tem algumas coisas que eu era fraco quando eu tinha 20 anos e que hoje não sou mais. Tem algumas coisas que eu era fraco quando eu tinha 30 e que eu não tenho mais. Tem algumas coisas que eu era fraco quando cheguei aos 40 que eu não tenho mais. Mas eu continuo sendo tentado em cada década da minha vida, como eu e você. Nós somos tentados à proporcionalidade da nossa vivência, mas nós também crescemos à medida em que nós somos tentados, caímos, nos levantamos, porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E o texto sagrado daquela mulher diz que ela queria agora ficar decepcionada, frustrada, profundamente triste. Então ela só tinha duas coisas a fazer. Uma era culpar a Deus e o profeta por lhe dar um filho que ela não pediu, ou buscar a Deus com fé. O que ela decide? Ela decide buscar a Deus com fé. Ela acreditava que o Deus que lhe deu um filho poderia ressuscitá-la. Ela acreditava que aquele Deus não ia passar nada desapercebido dos seus olhos. E Deus honrou a fé daquela mulher. Deus trouxe seu filho de volta à vida. Eu não sei o que você perdeu, ou o que você tem medo, para ficar na inércia em que você está. Eu não sei qual é a resistência e a frustração que você já passou da vida, para olhar o caminho da fé com desconfiança. Eu não sei por que você ainda está em cima do muro. Qual foi a frustração? Se é na área sexual, se é na área financeira, se é na área conjugal, se é na área emocional, se é na área social. Mas eu digo uma coisa para você: aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás. E uma vez que nós olhamos para Deus, uma vez que olhamos para Ele, ficamos interessados na sua pessoa, porque nós descobrimos que Ele é a nossa esperança. Quantas famílias arrebentadas, quantas pessoas marcadas e frustradas sem relacionamento com Deus, apesar de um momento ter vivido um êxtase com Deus. Eu quero concluir dizendo: eu conheci um rapaz recentemente, graças a Deus hoje ele está na nossa igreja bem. E ele disse: pastor, eu cheguei em um momento da minha vida espiritual em que eu vi a glória de Deus sobre a minha vida, e eu achei que eu nunca mais ia pecar, que eu nunca mais ia cair. E eu fui, e cheguei a um momento da minha vida que eu me envolvi numa situação complicada de imoralidade, e eu não me sentia mais digno da presença de Deus, eu me sentia sujo, eu não sentia mais digno de subir ao altar. E aí então eu resolvi frequentar a igreja, mas sem querer me envolver com ela, até um dia que o Senhor pregou, e depois que o Senhor pregou, eu disse: Deus, eu vou lhe dar mais uma chance. Eu tinha acabado de dizer isso, e o Senhor contou a história da missionária Malu. A história da Malu era o seguinte: Malu foi uma das modelos mais famosas e mais renomadas, uma negra linda. Ela era modelo, manequim exclusiva do falecido costureiro ou famoso estilista chamado Clodovil. Várias vezes ela participou dos programas dele, porque ela era exclusiva dele. De tão bonita, ela conseguiu um amante árabe, que sustentava toda a família dela, e a colocou em um palácio, em uma das mansões no bairro do Morumbi, São Paulo. Malu era amante,
porque aquele homem, quando vinha no Brasil, era com ela que ele ficava. Aquela mulher teve um filho. Aquele filho, à semelhança da sunamita, contraiu uma doença. Com o dinheiro, ela viajou aos Estados Unidos, fez um tratamento caríssimo, mas não teve jeito. E os especialistas disseram que a criança dela iria morrer. Ela voltou para casa. E um dia, desesperada, saindo da sua casa, a vizinha abordou-a. Ela baixou o vidro, e então a vizinha disse assim: eu sei do sofrimento da senhora e do seu filho. Eu queria convidá-la para que fosse a um culto comigo, um culto de oração. Aquela vizinha era evangélica da Assembleia de Deus, e Malu foi no desespero, e é geralmente assim que a gente se achega para Deus, no desespero. Ela foi para o culto de oração. E todo mundo aqui sabe o que é um círculo de oração numa igreja Assembleia de Deus, né? Entre os batistas, o culto de oração, o cara conta uma história muito grande para pedir oração. Mas da Assembleia de Deus, aquele culto, língua para lá, língua para cá, língua para lá, falando em língua, aquele barulho, e ela perdida, achando aquilo um absurdo. E ela fez uma oração silenciosa. Ela disse: Deus, esse povo é maluco. Isso aqui, na verdade, é um terreiro de umbanda disfarçada de igreja. Eu lhe dou 1 minuto para que o Senhor me prove que está aqui. Senão eu vou sair dizendo para todo mundo que os evangélicos não são doidos não. Eles são esquizofrênicos, são pirados. E quando ela terminou de pensar, automaticamente, na hora, a dirigente do círculo de oração se levantou e disse: há entre nós uma pessoa, uma mulher que está dando 1 minuto para Deus provar que Ele é Deus e que Ele está aqui. Deus está dizendo que esse 1 minuto Ele aceitou, mas Ele está lhe dando 30 segundos para que você se arrependa e o confesse como Senhor da sua vida. Ela caiu de joelho, entregou a sua vida para Jesus. Seu filho não viveu como a mulher, o filho da sunamita, mas a morte do seu filho trouxe a vida para aquela mulher. Malu se tornou uma serva de Deus. Hoje é uma missionária na Alemanha, casada, testemunhando aquilo que Deus fez da sua vida. Lhe deu um marido, lhe deu mais 3 filhos. A fé não é para você crer, a fé é para você viver. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você entender os propósitos de todas as desgraças e de todas as áreas negativas e tristes que acontecem na sua vida. Não, querido, olhe para a fé apenas como um amuleto para alcançar alguma coisa, mas olhe como a fé, como uma ponte para te levar de volta ao coração daquele que prometeu lhe dar vida e vida em abundância. Sem fé você não tem vida. Sem fé não há propósito no seu coração. Sem fé não há como você entender os desígnios de Deus. E sem fé não há milagres no seu coração e no seu estilo de vida. A fé se sente, faz com que nós entendamos que através da graça de Deus, Deus revela o seu amor e a sua habilidade para satisfazer os seus propósitos nas nossas vidas. Não importa o que a vida pode trazer, você é capaz de superar tudo e todas as coisas por meio da fé. A minha pergunta a você é: em quem você tem posto a sua fé?